Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Belezinha, na paz? Bom, eu acho que assim, antes de eu entrar no conteúdo aqui, tá? Acho que é importante eu informar. Acho que é importante eu informar aqui qual que é o conteúdo do vídeo. Então, eu vou passar aqui de uma forma prática e realista de quem compra um imóvel. Não esses vídeos que a gente vê por aí, onde mostra a teoria, né? Ah, se você fizesse isso, se você fizesse aquilo e assim por diante. Mas sim mostrando na prática da onde eu vim. Então, qual que foi meu motivo para fazer a compra do imóvel? O que acarretou isso? Quais foram os valores investidos na compra do imóvel versus se eu continuasse alugando o imóvel, e também valores ali e especulações que a gente pode ver aqui ao decorrer do vídeo. Então, olhando aqui nesse gráfico aqui, nesse timeline, nós conseguimos ver ali que no ano de 2014, o que aconteceu? Eu acabei me casando, tá? A minha esposa engravidou e nós tínhamos três opções. Uma delas era morar na casa da minha mãe, que era uma casa de aluguel, só que todas as pessoas da casa da minha mãe trabalhavam na rua, né? Trabalhavam, tinham o seu trabalho ali, o seu emprego, e não conseguiriam dar um devido auxílio ali para minha esposa e para minha filha, que até então estavam na barriga dela. A segunda opção era a gente morar na casa da minha sogra, onde tinham seis pessoas já morando lá. A minha sogra com muitos filhos, né? Ela poderia ajudar a gente, pai de primeira viagem, a fazer ali os primeiros meses ou anos de criação da nossa filha. E a terceira opção seria nós alugarmos um imóvel próprio para que eu morasse com a minha esposa e logo então com a minha filha. Então em 2014 nós decidimos por morar na casa da minha sogra. Moramos lá por cerca de um ano e meio, 2 anos mais ou menos. Nesse meio tempo eu fiz a compra de um carro, tá? No ano de 2015. Esse carro ele ajudou bastante em questão de, na época a gente não tinha Uber, né, tão bem consolidado como era hoje em dia, como é hoje em dia. Então nós tínhamos ali o nosso meio de transporte, então para que eu pudesse levar minha esposa e minha filha para consultas, fazer compras no mercado, coisa do tipo. 2 anos depois de que eu comecei a morar na casa da minha sogra, a gente decidiu ter o nosso próprio imóvel, então morar na nossa própria casa, entre aspas, né? Até então uma casa alugada. Então saímos da casa da minha sogra, onde nós dividíamos ali todo o custo por seis pessoas. Então a gente alugou um apartamento no ano de 2016 pelo valor de R$ 1.400. Essa eu acho que foi a melhor época da minha vida. Depois de um tempo, depois de um ano e meio mais ou menos, infelizmente o proprietário ele pediu o imóvel e com isso eu me vi obrigado, eu tinha duas opções, né? Como ele pediu o imóvel, eu teria que mudar. Então eu acabei optando por vender o meu carro, até então praticamente zero, né, com menos de 10 mil quilômetros rodados, é, para que eu pudesse mudar dessa residência. Já que esse imóvel alugado no valor de R$ 1.400, ele já vinha ali com móveis planejados. E a nova casa que eu fui alugar depois, ela não tinha nada. Então, como eu não tinha dinheiro sobrando, acho que foi tudo certo, ok. Então eu tive que vender esse carro para que eu pudesse dar um conforto a mais para minha família ali. Então, nós alugamos ali no final do ano de 2017, iniciando 2018, alugamos uma casa no valor de R$ 1.500. Moramos nessa casa aí por cerca de 5, 6 meses mais ou menos. Acho que um pouquinho mais, talvez uns 8. Só que era uma casa que nós não nos sentíamos bem lá dentro. Então nós tínhamos ali, é, tinha toda uma questão de segurança, né? Porque eu trabalhava muito, estudava muito, então eu saía de casa por volta das 6 horas da manhã e voltava para casa depois do, do meu trabalho e depois da minha faculdade, na verdade da minha pós-graduação, por volta das 11 horas, meia-noite. Então eu chegava sempre em casa, meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Então a gente achou que não era muito seguro para minha esposa e minha filha ficariam o dia inteiro dentro de casa, inclusive de noite, uma rua muito parada. Então a gente decidiu sair dessa casa. Quando a gente saiu dessa casa, nós voltamos para um apartamento, onde nós nos sentíamos novamente seguros, né? E moramos ali naquele apartamento por volta de um ano e meio mais ou menos, no ano de 2019. Quando tudo estava indo muito bem, as finanças estavam ajeitadas, eu já tinha juntado, digamos que, o valor novamente para recomprar um carro, né? Ou comprar novamente um carro. Esse imóvel alugado ele foi pedido mais uma vez pelo proprietário, porque o filho dele ia casar e nunca né, nos dois casos aí que onde o imóvel ele foi solicitado de volta pelo proprietário, não foi por questão de inadimplência,
mas sim porque eles tinham outros planos para o imóvel e eu não tinha condição de comprar até o momento. Então esse proprietário, ele pediu o imóvel, mais uma vez ali em 2019, né, esse novo proprietário. Ali eu já estava pagando aluguel de R$ 1.600. Quando ele pediu esse imóvel, a gente estava ali em pré-pandemia, né? Então a pandemia começou no início de 2020. Então no ano de 2019, nós tínhamos ali poucos meses para desocupar o imóvel, para que ele pudesse usar, de acordo com a sua necessidade. E aí que veio a história da compra da casa. Então esse foi o principal motivo pelo qual eu decidi comprar o imóvel. Eu já estava cansado de fazer mudanças, de ser chutado, entre aspas, né, dos imóveis dos outros. Então, no ano de 2020, no início do ano de 2020, eu fui procurar um outro imóvel. Então, no ano de 2019, quando ele pediu o imóvel novamente, eu fui procurar para alugar em outro lugar. Porém, nesse outro lugar, né, que era próximo aqui até, talvez uns 500 metros, 1 quilômetro, esse valor ele saltaria de R$ 1.600 para R$ 1.800. E eu já estava tão exausto de todo esse trabalho, né, de sair do imóvel, de fazer mudança, entrar no imóvel novo, etc., que eu comecei a ver possibilidades. Então, conversando com um amigo, ele falou assim, cara, por que você não compra um imóvel? Na minha cabeça, nunca fez sentido comprar um imóvel, por conta de juros e tal. Só que, como vocês podem ver, né, eu sempre, de 2014 para trás, eu sempre morei de aluguel, minha família inteira. E a gente passou por várias situações onde estava tudo muito bem e o proprietário pediu o imóvel. A sensação é horrível para quem mora ali. Então, ali ao final de 2019, eu fui procurar um novo imóvel para morar, ainda de aluguel.